Deixamos para trás o porto de Peniche e estamos a dirigir para o arquipélago das Berlengas, nomeadamente para a maior das ilhas, a Berlenga Grande. É uma área de enorme valor natural. Aliás, em 2011 a Unesco integrou o arquipélago das Berlengas na Reserva Mundial da Biosfera. Mas, curiosamente, as preocupações com a defesa ambiental da ilha, nomeadamente da sua fauna, remontam a 1465, quando o rei Afonso V proibiu a caça na ilha. Mas as berlengas têm outros motivos de interesse. Com efeito, para lá da sua importância ambiental, e não nos podemos esquecer que as berlengas são uma reserva natural, elas apresentam também um conjunto de outros motivos de interesse, nomeadamente do ponto de vista histórico, porque, não obstante estarmos num sítio isolado, inóspito, sem água doce, a verdade é que, ao longo dos séculos, ela conheceu uma relevante ocupação. E por isso, a história das berlengas é feita também de monges, de militares, de pescadores, piratas, mas também de investigadores, cientistas e faroleiros. E dessa presença do homem nestas ilhotas fica também uma relevante marca de património construído. Caso, por exemplo, de um forte edificado no século XVII, mas que aproveitou as pedras de um convento, de um mosteiro que aqui havia sido erguido no século XVI. Mas não foi só para falar do património natural e desse antigo forte que viemos até às Berlengas. Há um outro motivo. Aqui encontramos também aquele que é o mais isolado dos faróis da costa portuguesa. O farol das Berlengas. Vamos conhecê-lo. O Farol da Berlenga localiza-se na Ilha da Berlenga. Foi inaugurado em 1842. Tem 29 metros de altura e um alcance de 20 milhas náuticas, 37 quilómetros.
perfeitamente visível a olho nu a partir da costa, nomeadamente de Peniche, não admira que desde tempos imemoriais a berlenga tenha despertado a atenção dos nossos antepassados, provavelmente desde épocas pré-históricas. Certo é que na Antiguidade Clássica temos já referências por parte de autores, nomeadamente romanos, geógrafos, à berlenga. Mas é durante a Idade Média que passamos a ter referências mais intensas à berlenga. Nessa época, sabemos que por aqui passaram vikings, muçulmanos, piratas, franceses, ingleses, berberes, isto é, da costa africana, nomeadamente Marrocos e da Argélia. Mas é a partir de 1513 que a berlenga vai ganhar um grande protagonismo. Isto porque a rainha Dona Leonor, preocupada com a segurança da navegação nesta costa e com o apoio aos náufragos, dos muitos naufrágios que aqui ocorriam, vai incentivar a fixação na ilha de monges da Ordem de São Jerónimo. Aqui vai nascer um mosteiro. Um mosteiro que, no entanto, não irá durar muito tempo devido aos ataques dos piratas. E é já no século XVII, no contexto da Guerra da Restauração, com Dom João IV, que sabemos que tem início a construção de um forte, de uma fortaleza que vai aproveitar as ruínas e as pedras desse antigo mosteiro dos Jerónimos. O mosteiro de São João Batista. Um mosteiro que sabemos que ainda não estava concluído e já em 1655 está a ser palco de um confronto militar. Haverá outros ao longo dos tempos. E vai ganhar um particular destaque no século XIX. Logo no início, durante as invasões napoleónicas, os ingleses ocupam a ilha para daqui também partir as suas ações contra as tropas francesas. E, poucas décadas depois, no contexto da guerra civil entre liberais e absolutistas, o forte de início está na posse dos absolutistas, das tropas de Dom Miguel. Mas os liberais irão tomar o forte e, a partir daqui, fazer um ataque decisivo a Peniche. Depois do protagonismo que vive nessa primeira metade do século XIX, com as invasões francesas, depois com a guerra civil entre liberais e absolutistas, a verdade é que com a pacificação do nosso país e, acima de tudo, com as alterações nas técnicas militares, o forte das berlengas deixa de ter a importância estratégica que havia possuído durante séculos. Isso levará mesmo ao seu abandono já na segunda metade do século XIX. A ilha ia deixar de ter habitantes permanentes? Depois dos monges, depois dos militares, a ilha iria ficar deserta? Não, porque desde 1841 que um novo tipo de habitante permanente nas berlengas tinha surgido. Os faroleiros. Com efeito, é nesse ano que entra em funcionamento o farol Duque de Bragança. Sim, era uma homenagem ao rei consorte, ao rei Dom Fernando, casada com a rainha Dona Maria II e que tinha o título de Duque de Bragança. E esse farol, com esta designação, vinha assim homenagear o rei de Portugal. Mas as origens do farol são mais antigas do que esse ano de 1841. Com efeito, e para já não falar dos monges que para aqui vêm no século XVI, porque, como há pouco vos dizia, um dos seus objetivos é prestar assistência às embarcações que demandavam esta zona e, por isso, é muito provável que já nessa altura os monges aqui colocassem algum tipo de iluminação para assinalar as berlengas, mas, dizia-vos, é na sequência da decisão do Marquês de Pombal de construir uma série de faróis na costa portuguesa ou de os reconstruir, em 1757, que sabemos que as berlengas é um desses objetivos. Todavia, os planos vão se somando
Isso teremos que esperar, de facto, já depois da guerra civil entre liberais e absolutistas, para finalmente se dar início à construção do farol. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que a partir de 1841 ele está já concluído. 20 e alguns anos depois, mais precisamente em 1865, sabemos que viviam aqui dois faroleiros, há já mais de 20 anos, por isso, provavelmente, desde que o farol tinha entrado em funcionamento. Sabemos que eram analfabetos e que viviam aqui com as suas famílias. Um tinha 6 filhos, o outro 4 filhos, e grande parte deles eram já adultos. Aliás, pela documentação, sabemos que um desses filhos irá depois seguir a profissão do pai e continuar aqui nas Berlengas a assegurar o funcionamento do farol. Aliás, a presença, a residência fixa de faroleiros junto do farol durante décadas e décadas fez-se aqui desenvolver aquele que é um notável conjunto habitacional associado ao farol. Ferreira de Vasconcelos é o chefe do farol do Cabo Carvoeiro e também aqui do farol da Berlenga. E eu não posso deixar de lhe perguntar porquê tantas construções aqui à volta da torre do farol? Sim, porque isto antigamente chegaram cá a viver 7 famílias. Eram as residências? Eram as residências, portanto, depois... 7 famílias correspondiam a outros tantos faroleiros, é isso? Sim, sim, sim. Com, digamos, o avançar do tempo, foram cada vez havendo menos pessoas cá, até que houve a automatização em 1985 e acontece como aconteceu hoje, que há uma rendição. Neste momento estamos a fazer à terça-feira, vêm 2 elementos e os que cá estão vão para o farol de terra. E agora já não trazem as suas famílias? Não, esporadicamente, de verão às vezes podem trazer, mas agora já não há essa prática. Portanto, muitas destas construções agora hoje, portanto, já não são casas, digo, presumo que... Tiveram outras funções, foram atribuídas outras funções, há uma que é sala de convívio, portanto há uma que é onde estão os geradores e pronto, começou a ter outra dinâmica. E como é que se processa exatamente essa mudança? Já me disse que todas as semanas mudam, mas depois com que periodicidade? Isto é, depois voltam, passado quanto tempo? Sim, é de terça a terça. Agora, por exemplo, nesta altura de férias, não é? Que o pessoal tem férias, as escalas ficam muito mais apertadas, portanto, num mês são capazes de vir 2, no máximo a 3 vezes, passar cá uma semana. É complicado. Mas em termos normais... Sim, 1, 2 vezes por mês no máximo. Chefe, eu sei que, exatamente, até esse ano de 1985, quando foi feita a automatização, aqui os faroleiros contavam com o auxílio de um burro. Pode-me explicar a presença do animal? Nós hoje, quando chegamos, tivemos um carro, até o tratocar, que faz digamos, a transferência das coisas lá de baixo, cá para cima. Sim, isto é uma subida... É uma subida íngreme. Antigamente, socorriam-se de um burro, portanto, chamavam-lo russo. Portanto, ele é que fazia, digamos, carregava o material cá para cima. E contavam eles, como as dinâmicas do dia da transferência, ele ia notando. Portanto, no dia anterior às transferências, via a dinâmica que estava a passar. Se ele estivesse solto, fugia e escondia-se. Portanto, ele já sabia pela dinâmica do farol o que é que se estava a passar. E ele, bem, amanhã deve ser a rendição. Portanto, se ele estivesse solto, fugia e escondia-se. Claro que encontravam aqui na ilha, não tem por onde sair, mas ele escondia-se. Portanto, no dia anterior tinha de estar sempre preso, senão não conseguiam apanhar assim muito facilmente. Cristina Bento é gestora de uma empresa que assegura visitas em barco às Berlengas, uma empresa histórica. Sim, Via Mar.
A Via Mar foi a primeira empresa que começou a fazer a travessia de Peniche para a Berlenga desde 1958. E sei que há aqui uma ligação familiar, não é? Foi o meu avô com alguns amigos que montaram a empresa. Eles gostavam de vir pescar para a Berlenga, gostavam de passar tempo aqui na Berlenga no verão e teve esta ideia de pegar num barco de madeira, transformá-lo e começar a trazer pessoas à ilha. Entretanto, a geração seguinte, a dos seus pais, também está muito ligada à ilha, não é? Sim, os meus pais, a minha mãe é filha do meu avô, mas os meus pais vinham ambos desde sempre para a Berlenga, cresceram também aqui, eu também, desde que nasci, e passávamos o verão todo aqui porque temos casa e estávamos desde junho até setembro e crescemos aqui. Imagino que, enfim, hoje seja um bocadinho diferente do que era nessa época, não? Sim, a ilha não é muito, é muitíssimo diferente. A ilha tinha muito menos gente, não havia luz, não havia água, nós tínhamos as casas a velas, era tudo escuro à noite, não havia frigoríficos, não havia nada. Tínhamos de trazer tudo de terra e pescávamos para ir para comer todos os dias. Cristina, tem alguma memória de infância, se é de infância, relacionada com o farol? Tenho. O farol era talvez das peças da Berlenga que eu mais gostava, ou que gosto, ou que gostava, neste caso. Porque o farol da minha casa onde eu dormia, e eu passei 3 meses do verão sempre aqui, a brincar, descalça, com os meus irmãos, com os amigos, todos, com os filhos dos pescadores. Eu todas as noites dormia na sala e na sala tinha uma porta com uma portada que ficava aberta e era direto ao farol. E eu todas as noites adormecia a olhar para o farol. Aí temos que imaginar, a vila era completamente às escuras, andávamos sempre com lanternas, as casas só tinham velas e à noite, quando me ia deitar, o farol passava 1, 2, 3. E eu adormecia todas as noites a ver o farol. O farol tinha prismas lindíssimos, que tinha uma forma de luz lindíssima e eu via a forma da Nossa Senhora todas as noites. Eu adormecia a olhar para a Nossa Senhora e rezava todas as noites antes de dormir e eu adorava o farol. Jorge Mendonça, faroleiro de primeira classe, está, ou com curtos intervalos, neste farol desde 1995. Presumo que tenha aqui muitas memórias. Sim, efetivamente. Sim, certamente grande parte da minha vida foi passada aqui. Mas eu sei que na infância já vinha cá, porque o pai tinha sido aqui faroleiro, não é? Exatamente. Na década de 70, mais concretamente 74, 75, o meu pai fez cá serviço, no qual eu, nas férias escolares, vinha cá ter com a família. Isto está muito diferente desses anos 70, 80? Sim, completamente diferente em termos de vivência, visto que antigamente existiam cerca de 7 famílias, no qual tinham crianças também, e era, digamos, uma pequena aldeia. Hoje em dia está resumido a 2 pessoas a fazer o serviço durante o ano inteiro. E o que é que fazem aqui durante o dia? Quais são as várias tarefas? As nossas tarefas diárias têm a ver principalmente com a manutenção das infraestruturas, ou seja, não fazemos grandes obras de grande envergadura, mas zelamos desde pinturas, tudo o que seja necessário. Até pequenas peças, não é? Sim, na parte de eletricidade, até pequenas peças, porque aqui também temos de ter a capacidade de, um bocado até imaginativa, para resolver os problemas, visto que a distância do continente ainda é grande e muitas vezes o tempo não permite. Claro. E por isso, oficinas como esta, não é? Sim, daí a razão da existência de oficinas como esta. Curiosamente, há peças aqui que já são centenárias e que nós zelamos e fazemos questão de as manter.
Mas além aqui do farol da Berlenga, eu sei que são vocês também que têm que fazer aqui alguma assistência nos farilhões, não é? Sim, sim, é da nossa incumbência e da nossa responsabilidade. Todos os assinalamentos marítimos na área de Peniche da nossa responsabilidade. E, portanto, nos farilhões temos o quê? Sim, nos farilhões temos uma lanterna no qual tem baterias, por sua vez os painéis solares que vão alimentar as baterias e por sua vez as baterias vão manter o sinal para os senhores navegantes. Mas de qualquer forma tem que lá ir, eu imagino, sim, algumas vezes por ano. Sim, temos que ir algumas vezes por ano. O acesso não deve ser muito fácil, pelo menos visto daqui da Berlenga, os farilhões são muito escarpados. Temos um grande problema que tem que o mar estar em condições, porque a atracagem portanto, ao pequeno cais, digamos que lá tem que ser feito com alguma segurança e o mar tem que estar em condições necessárias para que possamos saltar. E depois é subir para ali acima. Depois é subir, muitas vezes com equipamentos, ferramentas, consoante a necessidade do trabalho que vamos efetuar. Duarte Marques é um dos faroleiros que acompanhamos hoje na mudança de turno aqui na Berlenga. É um dos mais jovens faroleiros do país, não é? Sim, do último curso. O que é que o atraiu para esta carreira? Acima de tudo foi mais estabilidade familiar, estar mais perto da família, como vim da Marinha. Então, sempre ligado aos navios e então muitas viagens, sempre no mar. E então, aqui mesmo, indo com o farol a norte ou a sul, acaba sempre por ser Portugal continental e então mesmo estando longe, está-se perto com um bocadinho de esforço. Claro. E este desafio de vir aqui para a Berlenga, ficar aqui isolado uma semana, volta e meia? Sim, há uns que lidam melhor, outros que lidam pior. Eu, pronto, como tive a experiência dos navios, estar muito tempo no mar e isso tudo não me custa assim tanto, mas pronto, há camaradas que custa mais, outros que custa menos, mas nada que não se faça. É um bocado, acho, mais difícil nas épocas festivas, como aniversários, passagem de ano, Natal, mas pronto, tudo sempre se faz. Alguém tem que estar aqui na noite sempre. de Natal. 24 horas, todos os dias, tentar cá sempre 2 faroleiros. Claro. E agora um jovem faroleiro junto aqui de uma relíquia, mas que no entanto funciona. O que é isto? Isto é o gerador da Berlenga. É sempre uma redundância que a gente tem. É alimentado, o farol e as casas é alimentado com os painéis solares, mas caso haja alguma emergência ou alguma coisa que ocorra, está sempre na posição de automático. Ele todas as terças-feiras faz sempre rotinas, metemos sempre a trabalhar para ver se está tudo bem, vemos óleos, baterias, fazemos pronto, a rotina normal e se houver alguma coisa de mal que aconteça, ele arranca em automático e dá energia tanto ao farol como às casas. Ou seja, o farol nunca apaga. Não. Encontramos agora no topo do farol da Berlenga. Devem imaginar uma paisagem fabulosa, esta que daqui podemos contemplar. E estamos na lanterna. Em boa verdade, uma das maiores lanternas que os faróis portugueses apresentam. E não é por acaso, mas já vos explicarei. Mas regressemos às origens deste farol, nesses meados do século XIX. Ele então emanava uma luz branca e o sistema era alimentado por azeite. Consumiam cerca de 2,5 toneladas de azeite por ano para alimentar o farol da Berlenga. Mas, com o passar dos anos, vão-se avolumando as queixas. O sistema não era fiável, mas teremos que esperar pelo final do século XIX, 1896.
época em que o farol é objeto de grandes transformações. É então colocado aqui um aparelho óptico hiperradiante, sistema Fresnel, um dos maiores do mundo, e por isso é que esta lanterna tinha que ter estas grandes dimensões. Mas para percebermos melhor em que consistia este sistema Fresnel, o melhor é irmos até ao núcleo museológico da Direção de Faróis, em Paços de Arcos. O grande salto tecnológico que nós podemos assistir aqui nesta sala foi precisamente com estes aparelhos que temos aqui, do aparelho lenticular de Fresnel, finais do século XIX, em que depois de muitos estudos acerca da óptica, ele chegou à conclusão de que construir uma lente central plano-convexa rodeada de anéis diótricos e depois, por sua vez, rodeou-os de anéis catadrióticos, permitia conjugar todos os raios de luz provenientes de um ponto de luz, como está aqui representado, e canalizar os mesmos, os prismas vão canalizá-los todos, os raios de luz provenientes naquele caso ainda antes da eletricidade, do candeeiro de argã, num mesmo plano, ou seja, faz um foco e que sai lá para fora a muitas mais milhas do que propriamente os equipamentos anteriores. Estamos a falar aqui de honor nas grandezas de 10 vezes mais, um aparelho óptico que iria sem estes equipamentos do argã, que iria 2, 4 milhas, com este simples equipamento passou para 10 milhas ou mais, consoante também a grandeza dos aparelhos ópticos. Portanto, aqui sim há um grande salto tecnológico no assinalamento a nível mundial e que permitiu-nos, a partir daqui, ter características individuais para cada farol e com os alcances pretendidos, como os navegantes assim o queriam já naqueles tempos. Regressando ao farol da Berlenga e aqui à sua fabulosa lanterna, importa também dizer que este farol é paradigmático das diversas fases que os faróis em Portugal foram conhecendo. Isto porque, em 1926, antes ainda da Vila de Peniche, o farol vai ser eletrificado. O farol é então equipado com uma lâmpada com uma intensidade de 20.000 velas, alimentada por geradores. Em 1985, é retirado o aparelho óptico de Fresnel. É levado para o Museu da Direção de Faróis, sendo substituído por um aparelho rotativo com 12 lâmpadas de halogénio. E é exatamente nessa altura, 1985, que o burro de que há pouco falávamos acaba por ser substituído por um pequeno veículo motorizado. Mas as inovações não terminariam aqui. Em 2001, com o auxílio de um helicóptero da Força Aérea, são transportados os 40 painéis fotovoltaicos que irão permitir que o farol da Berlenga passe a ser alimentado a energia solar. E, muito mais recentemente, o sistema de iluminação foi substituído por lâmpadas LED. Bom, estamos aqui perante um farol que é pioneiro em muitas coisas, nomeadamente do ponto de vista ambiental, não é? Sim, este farol, não só o farol em si, mas também a parte envolvente as casas, são todas alimentadas a partir de painéis solares. Portanto, não há o consumo que nós também estamos obrigados a fazer, é um consumo regulado para não haver grandes consumos energéticos, porque senão as baterias não têm a potência, digamos, para aguentar um consumo muito elevado. Portanto, não temos placas elétricas, não temos torradeiras, mas pronto, temos o essencial, pode cozinhar com gás, portanto, também... E, portanto, um farol sustentável num ambiente, numa zona... Sim, também há água, porque aproveitamos a água
da chuva, portanto é a água que nós temos, é a água da chuva, para beber trazemos de terra, mas a água que temos para tomar banho, para lavar a louça, é tudo água da chuva, temos 2 cisternas e temos que estar sempre a limpar e a ver os filtros, a ver se está tudo em condições, porque é a água que nós temos. Claro. Claro que falar do arquipélago das Berlengas é incontornável, associarmos às questões ambientais, da proteção da natureza. Mas, para nos falar sobre isso, temos connosco Ana Cristina Falcão, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Porquê classificar, porquê proteger as Berlengas? Olá, Joel, viva, obrigada pelo convite. A Reserva Natural das Berlengas foi classificada em 1981 pela sua importância natural, obviamente. A Berlenga, a Reserva Natural, é constituída por um grupo de ilhéus que formam um arquipélago. Neste caso estamos a falar da Berlenga, dos Farilhões e da Estela. E tudo isto é classificado porque existem valores naturais importantes neste arquipélago que é preciso preservar. Portanto, à semelhança desta área protegida e de outras áreas protegidas classificadas no nosso território nacional, a preocupação maior ou os objetivos maiores quando se classifica uma reserva tem a ver com os valores da fauna e com os valores da flora e com a gestão sustentável dos recursos naturais. Mas quando falamos da fauna e da flora, estamos a falar de espécies que são raras, que estão ameaçadas e que existem nas Berlengas? Sim, nós temos, em termos de flora, temos 3, assim, no arquipélago já foram classificadas, e principalmente na Ilha Grande, na Berlenga, cerca de 100 espécies, sempre do porte herbáceo e arbustivo. Mas temos 3 endemismos na Berlenga, que só existem na Berlenga. Em mais lado nenhum. Em mais lado nenhum. E, portanto, são estes valores, em termos de flora, que temos que preservar e conservar. E no que respeita à fauna, temos uma importante fauna de aves marinhas. Estamos a falar aqui de aves marinhas e aves marinhas nidificantes. Portanto, este é um território onde passam aves migratórias, mas depois temos a parte da nidificação, que é extremamente importante. E o que é que temos aqui? Temos as gaivotas, aqui, claro, mas para lá delas temos seguramente outras coisas. As gaivotas de patas amarelas, muito conhecidas, e temos a cagarra, e temos o roque de Castro, e temos a galheta. E, portanto, estas aves nidificam neste arquipélago, nesta ilha, e, portanto, nós temos que saber exatamente até onde e até como conseguimos conservar estas populações. No caso das gaivotas de patas amarelas, até houve um boom de crescimento, não é? Do conhecimento geral, e o ICNF teve que controlar esta população. Claro. Portanto, este controle começou há mais de 20 anos, é um controle que continua a ser feito, porque o que nos interessa aqui é ter o equilíbrio, não é? No arquipélago. Assim como houve um projeto muito importante que nos ajudou imenso nesta reserva natural. Foi um LIFE Berlengas, que se iniciou por volta de 2014, que se estendeu até 2019 e agora estamos na fase do pós-LIFE. Foi um projeto extremamente importante, com parceiros fundamentais, porque o ICNF sozinho também não faz tudo. Então, este LIFE Berlengas teve uma entidade coordenadora que foi a CEPEA, e teve outros parceiros, entre os quais o ICNF, a Universidade Nova, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Câmara Municipal de Peniche, a Escola de Turismo de Mar, também aqui de Peniche. Esse projeto consistiu? Este projeto consistiu precisamente em ver todos os fatores ambientais que temos aqui e o que é que conseguimos fazer. Por exemplo, a ilha tinha um problema que era as espécies exóticas invasoras. Tínhamos o churão. Sim, lembro-me bem. Pronto. E agora já não. E agora praticamente foi removido em 90%. Portanto, este LIFE foi fundamental para isto. O que é que isso fez? O que é que isso faz? Ou com o que é que isso contribui? Para as nossas espécies nativas, para conseguirmos que a vegetação
da Claro. ilha se regenere e recupere, realmente temos isso à vista. Depois, em termos de monitorização das espécies de aves, das aves que estão cá, a mesma coisa. Portanto, conseguiram-se fazer ninhos artificiais, de forma que algumas espécies nidificam, para ser mais fácil também a sua monitorização, ao fim e ao cabo. Conseguiu-se arranjar forma de organizar o ordenamento da ilha em termos de trilhos, porque a ilha é visitável o ano inteiro. Sabemos que no verão é a altura em que as pessoas vão mais, mas é preciso organizar. Então, organizaram-se os trilhos e fez-se uma coisa que é importante para o visitante, que se chama a sinalética, e os painéis informativos para o visitante que chega à ilha saber, mesmo que não tenha um guia, porque nós, ICNF, também fazemos esse acompanhamento de algumas visitas, sim, mas para o visitante que não tem que não fez, que não pediu, que não solicitou, precisa de chegar à ilha e perceber o que está ali. E, portanto, esses painéis acabam por dar essa informação das espécies existentes e dos habitats, não é? Porque depois temos aqui todos os habitats para preservar e as espécies... Aliás, a beleza natural deste arquipélago é extraordinária e muitas das pessoas às vezes vão à ilha sem saber propriamente, vão à ilha, não é? Eu nunca fui à Berlenga, então o que é que eu vou ver na Berlenga? E as pessoas vêm, de facto, muito entusiasmadas, porque aprenderam imenso. E ficam sempre surpreendidos, de facto. Sempre com a beleza e com essa diversidade. E depois este live também teve outra coisa. Nós tivemos ali uns mamíferos terrestres que eram os únicos que havia, que era o rato preto e o coelho. Exatamente. Pronto. Que, infelizmente, não é? Durante o tempo que cá tiveram, também danificaram a vegetação nativa e também afetaram as aves migratórias, porque o rato gosta de comer as aves, os ovos das aves, não é? E, portanto, este live também teve essa função, que foi acabar, eliminar com o rato preto e com o coelho. E isso teve também eram exóticos, e que também não podiam continuar, porque isso realmente perturbava o próprio ecossistema da Ilha da Berlenga. Chefe, nos dias de hoje, com tanto desenvolvimento tecnológico, justifica-se continuar a termos faróis? Sim, justifica-se e eu acho que nos dias de hoje ainda mais, porque temos assistido a vários ataques de pirataria, a equipamentos eletrónicos, computadores, servidores. E os piratas hoje são outros, são não é? outros. E não, agora o farol tem uma particularidade que não está ligado a nenhuma rede, a nenhuma internet, intranet, e não se consegue meter vírus, não se consegue apagar nesse sentido. Portanto, ele está sempre ligado, não tem qualquer tipo de agressor, digamos, a nível de pirataria informática, que é a pirataria de hoje em dia. Portanto, acho que faz todo sentido e cada vez mais, no que estamos a assistir hoje em dia. Portanto, os fornecedores de GPS e de GPS podem alterar o sinal, podem dizer que está aqui, mas afinal está a mais 30 ou 40 metros. O farol não, o farol é uma marca fixa e que não engana nunca. Ou seja, o farol continua aí contra os piratas. Acho sempre. Fantástico. Mais de 180 anos após a sua entrada em funcionamento, o farol da Berlenga mantém-se como uma estrutura fundamental para a segurança da navegabilidade nas costas de Portugal. Mas ele permite-nos também perceber de uma outra importante dimensão dos faróis. Esta vontade solidária de proteger o próximo, mesmo que para isso seja necessário erguer faróis, mantê-los em lugares inóspitos, sem água, com invernos rigorosos, como é o que se passa aqui na Berlenga, para garantir essa segurança. Uma segurança que passa também nos dias de hoje por este combate à pirataria informática dos dias de hoje. Afinal, os faróis são estruturas do passado, debruçados sobre o futuro.
próximo episódio rumamos até à foz do Rio Cávado para conhecer, junto ao Forte de São João Batista de Esposende, um dos raros faróis com torre metálica da costa portuguesa. Erguido em 1866, o Farol de Esposende contou desde cedo com instalações para os respectivos faroleiros e famílias. Para o futuro, anuncia-se um importante projeto de salvaguarda deste património. Saiba tudo no próximo Conversas com História nos Faróis.